Nós vamos falar um pouco sobre ídolos do motocross. Dois dos maiores ídolos do nosso esporte estão aqui, mas antes deles tivemos outros. E a gente vai contar um pouco dessa história. Rivais nas pistas, muito respeito mútuo, muita admiração mútua, eu sei. Jorge Negrete e Eduardo Sasaki. Obrigado pela presença de vocês aqui conosco hoje, mais uma vez. Marcante para o Moto História. Está aqui as feras. O japonês voador, as fotos já denunciam por quê, né, Marinho? Marinho que mandou essas fotos pra gente. Eu não sei se o motocross brasileiro teve saltador melhor do que você, mais estiloso, mais bonito, por isso o apelido colou tão forte. Jorge Negrete, o loirinho maravilha. Vamos começar? Quantos anos de carreira no esporte? Você já falou, entrou no esporte em 83. E você, Jorge? Eu comecei no final de 82, motocross, primeira corrida. Lá em Bragança. Lá em Bragança. Aí, terrinha. Ei, terrinha boa. Carlãozinho, antes de começar, eu primeiro quero dizer que é uma honra estar aqui com o Eduardo Sasaki, que acho que além de toda a história, né, de pista, de corrida, são décadas, né, Eduardo? E acho que não precisa nem falar o respeito que eu tenho por esse cara, que é mais do que um irmão, sabe? A gente, quanto maior a rivalidade, é interessante isso, né? Parece que a gente vira inimigo, mas não é. Grandes pilotos não nascem sozinhos, né? Você tem que ter Então, um rival à altura. Eu acho que é a primeira vez em 30 anos que a gente está tendo um encontro assim, né? Eu não me lembro de outra vez, de outra oportunidade de ter esse encontro, né? Esse privilégio de estar compartilhando um pouquinho da nossa história com vocês aí. Quero te dar os parabéns, porque eu acho que a gente não consegue contar nos dedos de uma mão quem se preocupa tanto em preservar a história, não só do motocross, mas de todo o motociclismo. Então você está à frente disso daí e é muito legal fazer parte dessa história aí. Vocês são, né? Muito obrigado. Vocês são. E parabéns. Obrigado, Jorge. É uma missão que a gente levantou, né? Uma missão. É verdade, é uma missão. E numa época que era muito difícil ter um registro como tem hoje, né? Hoje é fácil você filmar, tirar fotografia. Então tem que garimpar, né? Tem que garimpar, tem que garimpar. Ao longo desses anos a gente juntou em Indaiatuba talvez o maior acervo documental da nossa história. Tem recortes de jornal, fotografias de 1910, 20, 30, 40, 50. Muito antes do motocross existir no mundo, a gente já tinha registro aqui de motocicleta no Brasil. Mas eu queria falar do comecinho, porque a gente vai falar agora dos ídolos de vocês para mostrar... Nessa época eu não era nascido ainda. Hã? Tá bom. Bom, os primeiros nomes que a gente tem referência no motocross nacional talvez sejam o Nivanor Bernardi, né? O próprio Moronguinho começou nos anos 70, mas quando o esporte começou no Brasil, dois pilotos que se consagraram depois na motovelocidade faziam parte dele. Dois não. Naquela época praticamente todo mundo corria tudo. Então aqui em destaque, Denizio Casarini fez o hold shot, largou na frente. E Walter Tucano Barque, o número 5 ali ao lado. Essa pista era ao lado da fábrica da Yamaha, lá em Guarulhos, onde atrás do posto Sakamoto, exatamente. Sabe o que é mais incrível? Aqui à esquerda, aqui à direita tem um bosque de eucaliptos. Esse bosque ainda está lá. Eu parei lá um ano e pouco atrás, voltando do Rio de moto, e vi o posto, estacionei e confesso a vocês que cheguei na cerca e chorei de emoção, porque eu estive lá criança vendo esses caras andar. Pelas mãos do meu pai, o Carlão. Você lembra dessa fase? Não, né? Esse é outro monstro do nosso motocross. Essa é a primeira participação dele numa prova. Foi lá no sul de Santa Catarina. Pedro Bernardo Raimundo, o Moronguinho.
a quem muita gente atribui a categoria de o melhor piloto de motocross da nossa história. Jorge Edu tem uma carreira monstruosa, mas esse cara, ele foi soberano durante anos, até que o nosso amigo paraguaio veio incomodar um pouco a vida dele. Denizio Casarini, que se consagrou na moto velocidade, ele fazia até anúncios sobre as motos de off-road, tão bom piloto que era. Walter Tucano Barque foi campeão paulista de motocross, numa disputa ferrenha com outra lenda, aquele número 1 ali, Nivanor Bernardi, o seu amigo João Toledo, J. Toledo Suzuki, quem não conhece, o número 92, e o 18, o Moronguinho. O Niva talvez tenha sido o primeiro grande ícone do nosso motocross, o primeiro grande ídolo do motocross. Depois ele era mais velho do que o restante da turma, depois ele foi suplantado pelo Moronguinho. Agora eu queria convidar vocês um pouco para a conversa, porque vocês conviveram com esses caras dentro do esporte. Fala um pouquinho deles pra gente. Vai lá, Jorge. Cara, depois de ver essas imagens aí, a gente fica emocionado só de lembrar, né, que, sei lá, Nivanor, eu tive uma relação mais próxima com ele, porque ele foi meu chefe de equipe depois, quando eu estava começando, ele estava terminando como piloto. E logo Você depois também. ele foi meu chefe de equipe. E o cara, touro do Paraná, né? Não precisa falar nada. Ele entortava o guidão com a mão, assim, ó, na recepção do salto. Só para você ter ideia, a força que esse cara tinha. E deixou aí um exemplo, um legado pra gente, né? Com a história dele. Eu tive uma vez com meu pai lá no Paraná, na casa dele, onde ele tinha madeireiro, posto de gasolina. Eu cheguei e eu a estava treinar lá. ansioso para ver a pista de treino do Niva. Aí ele apontou por outro lado da estrada, tinha um barranco cheio de erosão, ele falou assim, ali, ó. Eu falei, mas cadê a pista? Não, é ali que eu ando, olha lá, tem as marcas de pneu no chão. Não tinha pista. Eu andei Você nessa andou lá? pista, andei. Não tinha 5 metros liso. Era só erosão, buraco, canaleta. E conforme a moto, né, as motos iam andando ali, aquilo ia ficando mais difícil ainda. E era um jeito que ele descobriu. Hoje a gente fala do treinamento, aqueles funcional, virar pneu, dar marretada no... Isso aí no Nivanor já fazia 40, 50 anos atrás. Ele cortava lenha na madeireira. Cortava lenha, um machadão carregava gigante, lenha. pesado. É. Você teve lá, Edu? Hoje está na moda, né? Hoje está na moda. Eu tive lá e eu lembro que o Nivanor ele procurava onde tinha as manutenções em rodovia e ele pedia para trocar o lugar. Ele trabalhava no lugar do operador da britadeira. Ele ficava ali quebrando, era o treinamento, um dos treinamentos do Nivanor. E realmente a pista dele era uma pista, realmente era só erosão. Não era pista, né? Não Ele tinha um fazia circuito. o traçado andando. Mas também era só ele que conseguia Só ele que transpor andava, né? todos os obstáculos. Eis aqui Nivanor Bernardi num treino para o latino-americano de motocross dentro do circuito de Interlagos. Vocês souberam dessa prova? Ela aconteceu dentro de Interlagos. Eu também tive o privilégio de estar lá com meu pai. Essas fotos são de um amigo chamado Roland Biller. Ele era um fotógrafo amador. Vocês estão vendo pela primeira vez essas imagens porque elas são inéditas. As fotos foram tiradas, levadas para casa. E ele me entregou esse ano esses registros. Olha essa curva. Olha a cara do sujeito. Não, e você vê como evoluiu, né, os equipamentos. Aquilo ali era uma queixeirinha simples, tipo se desse uma pancada meio forte ali no guidão. Capacete aberto que o O Niva capacete dá para ver que é 1 centímetro do rosto, assim, né, do crânio, né? A queixeirinha era para proteger de pedrada, basicamente, né? Porque se caísse, não adiantava nada. Essa aqui é uma das raras motos do Roberto Boicher. Raras fotos do Roberto Boicher pilotando uma Suzuki. Ele que também se consagrou como um piloto Yamaha. O pai dele tinha o apelido de Paulistinha, porque o pai dele, Ervino Boicher, era de São Paulo, correu 24 horas de Interlagos e migrou para Goiás, onde lá eles fizeram a Moto 1000 e se consagraram no motocross, ele. Você sabe que a única coisa que eu fico um pouco triste
é pensar que nessa época eu não tinha oportunidade de ver pessoalmente esses caras. Porque eu só conseguia acompanhar pelas revistas na época, né, Eduardo? Eu tive esse privilégio, ao lado do pai, de estar nas pistas, de tomar poeira na cara. E agora nós estamos falando de grandes rivalidades. São grandes rivalidades que fazem grandes pilotos. Olha a cara do Niva, numeral 11, do lado do Moronguinho, numeral 1. Pensa se o touro do Paraná... Olha o tamanho do braço do cara. Pensa se ele estava feliz nessa foto. Quantas vezes vocês se olharam assim no gate ao longo da vida, hein, Edu? Você e o Jorge. Quantas vezes vocês se olharam aí? Eu, para ser sincero... Não olhava para o lado. Não, não olhava muito não. Agora o Negrete era engraçado. O Negrete ele vinha, isso na década de 80, o Negrete vinha com uma pressãozinha psicológica todo café da manhã. Tava lá, daqui a pouco chegava o Negretão. Pois é, cara, eu vi lá minha moto, o mecânico falou que tá melhor que a moto do Sasaki e tal. Sempre ele falava meio por perto para eu escutar. No café da manhã, no hotel, antes de ir para a pista. Ele era estrategista já. O japonês eu achava impressionante que ele chegava na moto alinhada assim, para largar, ele falava pro mecânico, abre 3 pontos na traseira. Agora! Mudava a suspensão no gate. A suspensão da moto, você mexe um clique, já muda muito. Ele já falava, muda 3 aí, muda 3 embaixo, 4 em cima. Eu falei, meu Deus, o japonês é doido. Bom, aí a gente chega naqueles caras que antecederam vocês. Pô, e poxa, com até quem que enfim vocês... veio uma foto colorida, né, meu? Tem algumas aí, Eu tava me sentindo já muito antigo aqui. Eu falei, pô, mas você já tem tá foto lá, olha lá, você já tá será lá. que não tem foto colorida aí, não? Vamos lá, me ajuda aí. Eu identifiquei o numeral 1. Nesse ano era o Paraguai, o campeão brasileiro. 14, o nosso saudoso Paraibinha. O Sasaki não tá aparecendo, que ele já tinha passado. Não, eu tô atrás do Negrete lá. Tá o Kenny Kane, o 30, atrás do 80, que é o Jorge Elias. Ó, vocês percebem ali o número 9, tá com um baita de um lombrão forte. Era tudo enchimento, gente. Era pressão, fazia parte da pressão psicológica. É. Eu recebi uma mensagem dessa semana. Não, você parar pra pensar, Carlãozinho, é engraçado mesmo, né? Você olha ali, os pilotos estão tudo assim, ó. Parece que eles pavãozão, né? Ocupa mais espaço, né? Acho que na largada, né, não? Os coletes foram crescendo, né? Naquela época começou-se a usar os coletes, que antes não usava nada, né? É verdade. E era difícil colocar o colete por dentro da roupa. Capacete fechado também, ó. Ó, o Moronguinho ainda tá com aberto, ó, com a queixeirinha. Outra coisa que também é interessante, que antigamente os guidões eram maiores. Mais largos, é. Porque as motos eram mais pesadas também, mas eram maiores os guidões. Precisava de mais alavanca para virar, né? E que moto é aquela ali, Jorge? Aquilo é Honda ou é Cagiva? Cagiva. Cagiva, né? Cagiva 125. Era Jorge Elias, você dava de Cagiva. É, o Jorge Elias era o número 80. 80. Kenny Kalon, 35. Aí é o começo da chegada dos... É o 30. 30. Começo da chegada dos gringos, né? Tem uma história curiosa disso aí. Sabia o que provocou a vinda dos gringos pela Shell Yamaha? O paraguaio. Eu também falei com ele, ver se ele podia estar aqui conosco para contar essa história. Mas o paraguaio, como campeão, tinha sido chamado pela Yamaha, viu, Afonso? A correr pela equipe, ele assinou um pré-contrato. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Ele saiu da fábrica em Guarulhos e foi para casa em Sorocaba. Quando ele chegou em Sorocaba, o telefone dele tocou. Era o presidente da Honda. O que você estava fazendo na Yamaha? Não, vocês estão barrigando para renovar meu contrato e eu assinei um pré-contrato com ele. Vem para cá agora. Aí ele saiu de Sorocaba, foi para a Honda, o presidente recebeu ele e falou assim, tá aqui assinado o contrato. E pum, carimbou a grana. O paraguaio falou que ele ganhava 4 vezes o salário do Sócrates no Corinthians. Dá para pensar numa coisa dessa? Hoje, 4 vezes o salário de um jogador de futebol. Ele ganhava 4 vezes o salário do Sócrates. Aí a Yamaha ficou contente, né? Aí ela falou, vou dar um jeito de brigar com esses caras. Aí ela foi buscar Kenny Kalon, Rodney Smith, quem mais?
O Jorge Elias foi a Yamaha, não, foi o Pedro que trouxe, não foi? Pedro Faus, é. Bom, aqui para mostrar a geração que antecedeu vocês, com quem vocês entraram, o nível que eram esses caras, né? Moronguinho, o Paraibinha ali atrás e o Paraguaio. Lembrando que o Moronguinho participou de prova no Japão, que reunia os melhores pilotos do motocross mundial. E ele largou com moto standard, junto com Mark Barnett e Companhia Limitada, e fez 4º lugar, 5º lugar. É um absurdo. Está aqui o Pitbull, paraguaio. Vocês têm uma relação grande com ele também. Fala um pouquinho disso, Edu. Você tem nele um dos seus grandes ídolos e um amigo, né? Eu tenho ele como um grande ídolo. O paraguaio, ele sempre foi muito arrojado. E no que nós referíamos sobre o melhor piloto, como no caso você falou do Moronguinho, o Moronguinho sempre foi o melhor piloto na categoria 125. E o Paraguai, ele se destacava na 250 em função do arrojo. Ele era mais arrojado. Ele era forte, né? E o Moronguinho sempre foi muito técnico, mas o Moronguinho mais cauteloso. Agora o paraguaio sempre foi sangue nos olhos, como diz, né? Você falou de Pitbull. Era o Pitbull. O Moronguinho falou que quando ele chegou, não sei se vocês sabem a razão do apelido dele, paraguaio. O paraguaio, a família do paraguaio mudou para o Paraguai nos anos 70 e ele viveu lá um bom tempo. E ele começou a correr no Brasil com a Kawasaki paraguaia. Ele vinha para correr aqui com o patrocínio da Kawasaki do Paraguai. E mesmo sendo brasileiro, ele acabou herdando o apelido paraguaio. E o seu Eloy Gogliano é que fez ele se filiar na Confederação Brasileira quando ele um dia se apresentou para correr o Latino pela Federação Paraguaia. O Eloy ficou pé da vida. Ele falou, não senhor, você vai correr pelo Brasil, você é brasileiro. E ele ficou com a Confederação Brasileira, mas o apelido nunca mais saiu. Qual é o outro apelido que ele tem que a maioria das pessoas não conhece, sabe? Pimenta, né? Pimenta, né? Por quê, né? Ele era uma pimenta dos olhos de todo mundo. Para mostrar para vocês um pouquinho do que eram os desafios do motocross na época. Hoje você não enxerga mais isso nas pistas, né? O risco era pouco, não? Fala aí, Edu. Com a suspensão que tinha na época, né? Realmente, na época era bem arrojado mesmo para poder fazer os obstáculos. E aí depois entrou o Supercross com alguns obstáculos muito maiores ainda, né? E que exigia bastante também, e a gente não tinha todo esse equipamento que hoje, né, a tecnologia trouxe para essa nova geração de pilotos. E aí, Jorge? Hoje você fala de um triplo, no Supercross eles mandam um triplo, mas a entrada da recepção, quer dizer, a face da recepção não é íngreme assim. Eu me lembro de acidentes horrorosos, dando de cara nesse salto. Eu errava uma marcha, entrava um ponto morto, o cara aí. É que nessa época não tinha um padrão, né? Eu acho que o esporte estava passando por uma fase de desenvolvimento e a gente percebe ali que a profundidade abaixo da linha ali da terra era um buraco, né? Se caísse ali... Você não tinha alternativa a não ser saltar, né? Isso aí tinha um nome, até... Era o duplo. Não era só um duplo, era tipo um mergulho, né? Porque a maioria dos pilotos não saltavam, eles contornavam esse obstáculo. Mas tinha uma passagem lateral para escapar esse é o deles, problema, né? que quando alguém salta, os demais pilotos se sentem na obrigação de saltar também, né? Se um conseguiu... Eu diria que vocês que iniciaram garotinhos nos anos 80, vocês viraram as grandes estrelas do esporte na década seguinte. Olha que legal essa foto. É? Legal essa foto, né? Se eu ficar olhando foto aqui, não vou nem conseguir falar direito. Comecei a ficar emocionado aqui. Luciano, tem alguma pergunta para fazer para esses caras? Cássio Garcia, ali, ó, número 25. Cássio, outro grande piloto, com uma história incrível, o grande Cássio. Podia estar com a gente aqui, né, Eduardo? E nesse momento vocês dois andando de Honda, o Cássio também. Fala dessa fase. Essa fase aí foi engraçado que esse ano eu fechei o patrocínio com a Skol e nesse mesmo ano eu perdi o patrocínio da Skol. Como assim? Eu ganhei o patrocínio da Skol, comecei a ganhar várias corridas, me dando muito bem.
E eu lembro que, faltando 3 etapas para terminar o campeonato, o diretor da escola chegou para conversar. E o meu instrutor falou, não, não pode conversar agora. Não, mas eu sou o diretor da escola, eu sou patrocinador, eu quero conversar. Não, mas o senhor pode ser quem for, mas o senhor não vai conversar com ele agora. Porque agora ele está concentrando para poder representar bem a sua empresa dentro da pista. Aí ele falou, não, se ele não conversar comigo agora, o contrato está encerrado. E aí eu perdi o patrocínio. O manager era você, Marinho? Não, né? Para quem não sabe, o Marinho Maeda é parceiro da vida inteira. É amigo desde sempre do Edu. Na alegria e na tristeza. Um cara para todos os momentos. Fala aí, Jorge. Fala. Não, Marinho tem uma história. Posso contar, Marinho? A primeira corrida, eu fiz minha primeira corrida lá em Bragança Paulista. E o único cara que estava com uma moto 4 tempos era ele. Ah, beleza. Aí meu pai gostou da ideia, poxa, todo mundo ficou falando bem, né? O Negretinho. E aí, logo depois, surgiu a oportunidade de participar de uma corrida em Tapicerica da Serra. Ah, beleza, né? Poxa, eu andei em Bragança e tal. Cheguei em Tapicerica, uma pista que parecia um vulcão, mais ou menos. E uma imagem me marcou muito forte naquela corrida, que foi a queda de um piloto. E era essa moto 4 tempos. E aquilo ficou na minha cabeça por 15 anos, sei lá, 20 anos. Você não queria saber de 4 Aí anos. um dia ele falou, aquele cara era eu. Eu falei, puta, que legal, porque a imagem foi muito forte para mim, que eu estava começando. Falaram, né, que o cara tinha morrido, sei lá. Imagina, você está começando um negócio que você já começa com certo medo. Aí ele falou, era ele. Eu falei, pô, fiquei feliz da vida, cara. Saber que você sobreviveu. É, A primeira corrida dele, eu dei pau nele. tá vendo como é que é? Tá vendo? Você pode dizer com orgulho que você ganhou do Jorge Negrete numa pista de motocross. Isso aí, Marinho. Bom, aqui 2 imagens que eu acho que são marcantes. A amizade desses dois, de uma vida inteira, dessa vez pela Kawasaki. Quando foi isso, Edu? Isso foi em... Marinho, pode ajudar aí. 90. 91. Foi logo quando você voltou do Japão. Não, foi em 95. 95, a Ava Kawasaki. 95. Desculpa, porque eu tive um grave acidente em 2005 e eu perdi muito da minha memória. Então agora eu começo a olhar as fotos, eu começo A buscar algumas... o- Estou tentando buscar algumas coisas e realmente agora eu lembrei. Essa foto junto com o Marinho e o Paulinho Steger do lado foi a apresentação do time Ava Kawasaki, 1995. E aqui o uniforme Shell Yamaha Marlboro. que Esse vocês ano foi estão- o ano que o Negrete comentou que o Nivanor foi nosso chefe de equipe. E o Nivanor, realmente a pressão era grande. Foi um ano que ele fez eu fazer um preparo físico intenso. Ali em Curitiba tem a Serra da Graciosa, que é uma serra que desce para o mar ali. E alguns devem conhecer. E o Nivanor descia a Serra da Graciosa. Eu chegava lá embaixo, ele falava, desce do carro. Primeira vez, eu falei, como desce do carro? Desce do carro, estou te mandando. Sim, senhor. Desci do carro e ele falou assim, agora sai correndo na minha frente. E se você não correr muito, eu vou te atropelar. Eu falei, poxa, meu. E aí comecei a correr e tal, e algumas vezes ele vinha buzinando atrás, e eu diminuí o ritmo, e ele vinha com o Caparati e batia na minha perna, eu quase caía, e acelerava a corrida, e ele fazia isso 2 vezes por semana. Terça e quinta-feira eu tinha que subir a Serra da Graciosa, na frente da Paraty, Correndo e a o pé. Nivanor botando a pressão, correndo a pé. Você ficou bem de preparo, não? Na mão dele? Poxa, eu podia fazer essa... Maratão Silvestre. Fácil. Estaria preparado. É aqui, ó. Nossa, olha essa foto, meu. Olha o garoto. E tem um em cima da árvore ali, né? Você em cima da? Não, tem uma pessoa em cima tem da uma árvore. pessoa em cima da árvore. Isso aí foi em 80 aí. Bom, agora essa 1986, né, Jorge? Essa moto. Pintura, não, 89,
88, pintura da Marlboro, 88. Fala no microfone, Jorge. Acho que foi 86. E Já aqui- faz tanto tempo que eu também não... Às vezes eu brinco que eu erro a década, não o ano. É, só uma falhazinha. Normal. A gente precisa gravar eles logo, Candini. Daqui a pouco já era tudo, viu? Esses Não caras lembra tão mais. Precisamos gravar esses caras, pôr direitinho, trazer os álbuns de foto todos, as revistas da época, senão não vai dar. E aqui uma experiência que você teve no Japão, que você estava falando, foi um pouquinho Isso antes. aí foi em 1992. Eu acabei resolvendo ir de procurar um intercâmbio, de conhecer o que era o motocross fora do Brasil. E eu tinha uma grande curiosidade de conhecer as motocicletas protótipo, né, as motos especiais de fábrica. E eu lembro que no Japão existiam essas motos, que eram motos usadas no Mundial, porque nos Estados Unidos já não tinham as protótipos, né? Não era mais permitido. Não era mais permitido. E no Japão existia. Eu falei, poxa, eu quero ir lá para aprender, pelo menos ter a oportunidade de ver essas motos. E, lógico, eu fui com a experiência de conseguir pilotar uma moto dessa. E me mandei para o Quanto Japão. tempo você ficou lá? No Japão eu fiquei um ano, mas esse ano, quando eu cheguei lá, eu falei, vou embora. Eu lembro que eu vendi tudo que eu tinha, deixei uma grana com a família, eu coloquei $500 no bolso, peguei uma mochila de equipamento, uma mala de roupa e me joguei para o Japão. E eu me perdi. Minha irmã combinou uma estação de trem e eu peguei para o lado oposto do Japão, e quando eu cheguei, eu tive que dormir na outra estação sem falar nada de japonês. Bom, Não, e não foi a única vez que você se perdeu no trem, né? Vamos Essa começar. eu vou contar. Vai, Não, conta. ele mesmo conta. Né? Não, nem lembro disso. Não, conta você, Jorge, depois você conta. E eu lembro que tinha uma pessoa que me encontrou na rua, e essa pessoa eu ajudei em Curitiba. Ele Lá era no piloto, Japão, mas ele não tinha muitas condições, e aí eu dava um pneu para ele, dava um guidão, eu ajudava, sem custo, sem uma grana. E lá no Japão, quando ele me descobriu, ele falou, pô, agora chegou a minha vez de te ajudar. Vamos pedir um patrocínio para um concessionário, que eu comprei uma moto de um concessionário. E nós fomos nessa concessionária, e ele conversava com o japonês só fazendo um sinal de não, assim, né? E ele nem olhava para mim. Eu falei, vixe, Não tudo deu bem. certo. Aí não deu certo, saí de lá, pô, que japonês desgraçado, cara. Eu comprei uma moto zero, falei que você é campeão no Brasil e tal, e ele nem deu bola. Mas vamos fazer o seguinte, no final de semana que vem vai ter uma prova aqui na cidade de Iwata, dentro do território, dentro da pista da Suzuki, e vão estar todos os pilotos de fábrica da Suzuki lá, e nós vamos lá para correr, eu vou te emprestar minha moto. E nós fomos para essa corrida, e aí ele fez a inscrição, ele falou, cara, já estamos inscritos. Nós vamos correr na 125 e na 250. Falei, poxa, que legal, mas e a 250, onde é que está? Não, você vai correr com a minha 125. Poxa, mas eu estou vendo os pilotos de fábrica, todo mundo com as 250, né? Eu era o único que ia correr com as 125. Falou, meu, se vira, você é campeão brasileiro, né? Dá um jeito. Você tem que mostrar, né, meu? Tá bom. Aí fui para a categoria 125, larguei em terceiro, e na primeira volta eu assumi a ponta, e quando eu cheguei no salto de chegada eu dei uma entortada. Quando eu entortei a moto, eu escutei um gritos. Aí quando eu vim para a segunda volta, eu já vi a galera assim, já na beira da pista, já incentivando. Aí eu mandei um outro torto, pô, aí Você ganhou o público. ganhei o público e ganhei a corrida. E Aí ganhou quando o patrocinador. ganhei a corrida, aí quando terminou a corrida, fui para a van. Quando eu cheguei lá, já tinha um monte de gente já para conhecer quem era. Aí ele falou assim, meu, não dá muita bola agora, porque nós temos a categoria 250. Aí agora o bicho vai pegar, que você vai ter que andar de 125 a 250. Foi quando eu fui com a 250 e eu larguei na 7ª posição e vim buscando. E eu terminei essa prova em terceiro lugar, atrás dos 2 primeiros pilotos oficiais da Suzuki, e eles de 250. E eu incomodei a princípio, no começo da prova. Quando terminou essa corrida, que eu cheguei no box, daí já estava o dono da concessionária. Daí Me dei mal. o amigo falou assim, nossa, olha quem tá lá, olha lá quem tá lá. Eu falei, opa. Falou, meu, aí tal, ele chegou, conversou, e aí lá é engraçado, no Japão, que toda vez quando vem uma pessoa para pedir uma foto ou para pegar um autógrafo, eles vêm com um presente. Então eles te dão um presente
e pede um autógrafo, uma foto. Então, É o poxa, contrário daqui. Aqui a É. gente vem pedir um presente. é verdade. E aí eu ganhei bastante presente aquele dia. E daí chegou a hora do japonês. Aí o japonês começou a falar tal, e aí o meu amigo, tal. Eu fiquei imaginando, ele tá fazendo um charme agora, né? Aí depois terminou e falou assim, ó, o negócio é o seguinte, amanhã, é pra gente estar lá amanhã às 8 horas da manhã, que ele quer conversar com a gente. Tá bom. Aí nós fomos na concessionária, chegou, mas foi muito rápido. Falou, ó, tá fechado, se você quiser, você vai morar na casa dele, ele tem 2 filhos que correm de motocross, ele vai te dar moradia, vai te dar alimentação, você vai morar na casa do cara. Eu falei, meu, é tudo que eu preciso, não tinha onde morar, né? Imagina, eu cheguei no Japão com $500, né? Daqui a pouco eu consegui Moradia, alimento. consegui estadia e tal, e o apoio. Aí nós fomos para a primeira etapa do campeonato japonês, 2 meses depois. Nessa etapa do campeonato japonês, na abertura, foi ao lado do Monte Fuji. Nessa prova, era muito difícil a condição, a pista feita em cima daquelas lavas do vulcão, então muitas pedrinhas pretas, né? Eu nunca tinha andado numa situação dessa. E nesse dia choveu demais, e nesse dia tinham 248 pilotos para essa etapa, era muita gente. Então a pista ficou realmente impraticável. E quando eu larguei bem na 5ª posição, e aí o primeiro ficou cravado no salto, os outros tentaram, não conseguiam. Então era assim, é engraçado lá. Você não pode chegar e passar quando tem alguém enroscado. Você tem que esperar alguém tirar, só que alguém da organização tira, daí essa pessoa já é desclassificada. Então eu fui olhando o cara sair fora, a organização ajudava a tirar, o cara não prosseguia a corrida, o cara já ficava parado. Eu falei, meu, eu tenho que passar isso. E aí quando eu fui tentar passar a moto, cravou, e aí veio aquele desespero, meu, agora é tudo ou nada para mim, eu preciso passar e terminar a prova, porque senão a minha estadia aqui, meu patrocínio vai acabar. E eu fiz um esforço danado e eu consegui tirar a moto dali. Sozinho. E aí eu passei e eu terminei essa prova na 5ª posição. Aí quando eu terminei a prova na 5ª posição, já na segunda-feira veio o telefonema da Honda, já oferecendo patrocínio para a concessionária. Então foi, graças a Deus, foi uma beleza, porque nessa foto sem o guidão, já é uma moto já da fábrica já. Da própria Honda. E essa Suzuka ali, 92, foi quando eu fiz a primeira posição nas duas baterias na etapa do campeonato japonês em Suzuka, que eu ganhei as 2 baterias. Aqui são períodos diferentes e uma foto bem mais recente. Aqui nós já estamos falando do Skol Supercross e Arena Cross. Vocês dois foram os responsáveis, junto com o Carlinhos, a fazer o Arena Cross. O Arena Cross está comemorando 25 anos de evento, é isso? É isso mesmo, Jorge? 21 anos de evento. Fala um pouquinho desses 2 eventos que foram... Bom, a Arena está aqui até hoje. Eu acho que essa prova de Kawasaki aí, deve ser no tempo da Disnauta, deve ser 93, né, na época do Skol Supercross, onde aconteceu o campeonato brasileiro do Skol Supercross, que ele vinha era Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Naquela prova, uma das provas veio até o Jeremy McGrath correr, um ídolo americano. Foi, Caraguatatuba. Caraguatatuba, isso aí. E uma das participações, agora eu lembrei agora do Marinho, um fato histórico. Aí o Marinho chegou para mim, meu, vai ter etapa de Tramandaí, você quer ganhar uma grana a mais? Falei, poxa, é sempre bem-vindo, né? Não, mas é uma grana que a escola vai te pagar. Mas aí, tá, mas o que eu vou ter que fazer? Pular de paraquedas. Aí eu dei risada, né? Falei, legal. Japonês voador, vamos falar de verdade. E aí foi engraçado que eu levei na brincadeira e quando aconteceu lá, eu estou em Tramandaí, terminei minha classificatória, daí eu saí da pista louco para comer alguma coisa, que eu estava com muita fome, e mexeu, pegou no meu braço, puxou, falou, meu, vamos, calma cara, desculpa, eu não te conheço, vamos aonde? Vamos para o aeroporto, que as aeronaves já estão esperando a gente. Mas aeroporto, que aeronave? Mas você não vai pular de paraquedas? Falei, nossa, meu. Você que armou isso, o negócio é de verdade. Foi. Wagner, dá o som dele. Deu? Alô? Foi um acordo com a gerência da escola que a gente precisava fazer um evento melhor. O de Tramandaí teria que ser melhor que de Laguna, de qualquer jeito. Tá? E a ideia foi essa, foi colocar o japonês
Vamos fazer o japonês voar de verdade. voar de verdade, Foi ideia sua? cair dentro da pista, catar a moto e Como é fazer que é? a final. Tá brincando. E ganhou a corrida. Bom, aqui mais um momento de Shell Yamaha. Para a gente falar um pouquinho de Jorge Negrete. Olha lá o loirinho maravilha que eu falei para vocês. Olha quem tá ali, o Hugo. Pô, tava tão bom ouvindo a história Ah, do o Hugo tá japonês ali. aqui, pô. Ah, Tá mais- mas Rony só- tá só- lá. Olha o Hugo. Olá, Hugo. Tudo bem? Jorge, voltamos na equipe Shell Ele nem Yamaha. contou como ele se perdeu lá no Supercross de Conta Paris, você. voltando. Conta você. Tava ele e o Ele Rogério. esqueceu. Ele esqueceu. Você tem umas histórias boas com o Rogério. Não, e acontece com o seguinte. Também. Na época, a gente ganhou, como prêmio do campeonato Hollywood na época, essa viagem para Supercross de Paris. disputar o campeonato do Supercross de Paris. E a gente estava hospedado no apartamento do patrocinador do Rogério, não lembro. Então, a única referência que a gente tinha para chegar no apartamento era a estação X lá. Então, a gente descia, a gente saía do metrô, subia e já estava na rua do... E foi a única coisa que a gente gravou. Não gravamos endereço, nada. Ninguém sabia onde que era. Quando terminou a corrida à noite, era o último metrô. E estava eu, ele e o Rogério. Eu falei, cara, Rogério Nogueira, hoje deputado estadual. eu falei para eles, eu falei, meu, a estação é aqui. E os dois teimaram comigo que não era. Aí eu falei, bom, eu vou descer aqui porque eu tenho certeza que é aqui. Ele e o Rogério, não. Eles foram Você até o lembra disso final. ou é a parte que apagou? Não, eles foram até o final. E, enfim, era o Acabou. último metrô. Aí, eu sei que eles rodaram umas 2 horas de táxi lá, mais ou menos. Chegou uma hora, o taxista desligou o taxímetro e falou, meu, vou ajudar vocês. Senão não vai ter como Porque já pagar. tava dando volta já lá. Mas piloto de motocross nunca foi muito bom de navegação, viu? Não, Descobri isso agora lá no Rally. É, né? Fala aí, loirinho maravilha. Voltamos na equipe. Foi essa época que vocês dividiram o comando do Nivanor. Então, o Eduardo estava falando um negócio interessante, né? Que pouquíssima gente sabe. Quando a gente fala do Supercross no Brasil, o Arena Cross, a gente teve essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, o privilégio, né, de ter sido os pioneiros, né? Tanto no Supercross quanto no Arena Cross. Agora, o que pouca gente sabe, que o Eduardo também foi pioneiro no freestyle. O Eduardo participou dos primeiros eventos com aquelas entortadas lindas que a gente viu nas fotos. O Eduardo deu esse prazer ali pra gente de ter participado com a... A gente ficava um pouco com medo, né? Porque ele não treinava, chegava na carreta e... Ele vai dar fora da carreira, vai Meu aterrissar Deus fora da do céu, recepção. onde vai esse japonês? E ele saltava lá sem... Ele nem precisava treinar, né? Então, pouquíssimas pessoas sabem que o Eduardo tem essa... No currículo dele, E é preciso, pioneiro em 3 ressaltar- modalidades aqui no Brasil. Preciso ressaltar que você é o cara que desenhou o freestyle no Brasil. Eu acho que eu tive essa sorte, né? Porque eu peguei um período, né, que depois que o Eduardo participou e tal, acho que foi logo na mesma época, o motocross freestyle passou a fazer parte do X Games, que deu visibilidade, Pro esporte. porque ninguém entendia o que era motocross freestyle, o que era? Manobra, a gente não fazia manobra, a gente fazia gracinha. Olha, o piloto comemorou a vitória, né? Ou, Ele especialmente. né? Então, na realidade, a gente, sem saber, já praticava o motocross freestyle antes de ter o motocross freestyle. Porque algumas pessoas falam assim, você trouxe o freestyle para o Brasil. Eu não trouxe o freestyle para o Brasil. Porque em 1980 a gente já praticava o freestyle, soltava os braços, perna e fazia coisas que não existia ainda como modalidade. Então a gente tem essa na nossa ficha lá, né? Que nós começamos o negócio. Olha lá.
É uma chegada, é uma comemoração de chegada e já é uma manobra de freestyle. Exatamente. Ela que depois, né, se tornou o whip, né? Turn down, e aí já veio outros nomes que, claro, que num estágio muito mais no hands, one hands. Eu falo que os nomes é mais difícil do que a própria manobra, né? E aqui lá atrás eu mostrei para vocês uma foto em que aparece o João Toledo 92. O João Toledo é o JT Suzuki aqui, J Toledo Suzuki. O João foi piloto ele mesmo. Ele foi vice-campeão paulista correndo contra Nivanor Bernardi, esses caras. O apelido do João sempre foi João Louco, né? Quem conhece sabe bem que ele continua louco até hoje. E ele montou uma equipe, ele continua bem louco, aliás. Nessa época aqui, tem uma história, a pista da Honda tinha sido inaugurada no CETH, ele tinha um helicóptero com o símbolo da Suzuki imitando o do Super-Homem. Aí tinha aquele pátio, eu falei que 200 e poucas motos correram no Japão, aqui a gente largava 600 motos, 500 motos. Pátio da Honda lotado. Tem um episódio legal. O Desculpa, do helicóptero? É. É esse. Não, você? Botucatu. Acho que foi desafio internacional, não lembro que prova que foi. Que terminou a corrida, eu entrei pro box, aí eu vi, tinha barraca no meio do eucalipto, no meio da árvore, 10 metros de altura, uma barraca lá, barraca de ponta cabeça. Eu falei, gente do céu, O que aconteceu aqui? passou um tornado aqui, eu não vi? Não, foi Não, foi o João. Passou com o helicóptero aqui, tentando aterrissar aqui, voou tudo quanto é barraca. Ele fez isso em Indaiatuba, em cima daquele pátio, só para provocar. Ele decolou o helicóptero assim, voou por cima das barracas, só para fazer... Mas eu soube que ele pagou tudo, viu? Bom, aqui do teu lado tem... Explica aqui essa equipe, Jorge. Ó, Número 2. Número 2, não vou falar da esquerda para a direita, que o número 2 é o Milton Becker, chumbinho, cara, nem sei quantos, tem 450 títulos. Número 6, o Rafael Ramos, que é o Rafinha. Teu fã declarado. Número 1 era aquele cara ali sem barba, Loirinho Maravilha. era eu. Número 15 era o Elton Becker, irmão do Chumbo. E o 171, o Alberto Tonhose. Albertão. Ali o João Toledo E o Binho, e o Binho, braço direito. o braço direito dele. Nessa época, você e o Rafael Ramos fizeram repetir uma foto famosa do Rick Johnson e o Johnny O'Mara dando um tapa assim, cumprimentando num salto. Eu não tenho essa foto aqui, mas eu me lembro foi. dela. Vocês fizeram isso. O Gene Fireball também. Gene Farber também, saltar e se cumprimentar no ar. Foi. Deu certo? Deu. Teve uns detalhes ali que pouca gente sabe, né? Porque ninguém queria ir no meio, né? Porque o meio tinha que soltar as duas mãos, né? E é o tipo de coisa que não assim, tem como ensaiar, né? Você tem que vir e falar, meu, alinha bem aí que... E numa dessa, o que aconteceu? Às vezes acontece, né? Da moto sair um pouquinho, né? torto. Mas nunca você tá exatamente na mesma linha, né? E eu lembro que a hora que eu tirei uma das mãos assim, eu senti que a moto dele estava vindo muito no ar. E aí a ideia era dar as mãos assim Você empurrou e fazer a foto. Não, eu pelo menos impedi que a moto Viesse. chocasse no ar. Que era um salto arriscado, né? É. Mas a gente conseguiu fazer a foto. Pode até, mesmo se não tivesse dado certo, né? A aterrissagem, a foto ficou boa. Está aqui um período mais recente. E aí eu quero falar um pouquinho do que virou a carreira do Jorge. Você teve um acidente seríssimo. Quase, eu nem pus fotos aqui, o Marinho chegou a me mandar, acho que esse é um período passado, superado. Você teve um acidente seríssimo que acabou interrompendo a sua carreira até de forma prematura. Você ainda tinha muita lenha para queimar e passou por dificuldades. Do outro lado, o teu parceiro, o Jorginho, resolveu enveredar por outros caminhos. Tem uma foto ali do freestyle, que o Jorge foi durante... É ainda, né? Mas foi durante muito tempo o principal cara do freestyle no Brasil. O Thiago Fantozzi, que fez o Rally dos Sertões, descobriu que você andou de freestyle em lugares mais
malucos nesse país aqui. Quantos shows você fez? O que o Carlãozinho quis dizer com o principal piloto, não é porque eu era o melhor, não, porque eu nunca fui o melhor piloto de Você motocross trouxe freestyle. grandes caras, eu sei, mas você montava... Mas eu tive essa responsabilidade e um peso enorme, porque no início ninguém sabia o que era motocross freestyle. E a gente tinha, como eu era piloto da Yamaha desde esse início do motocross freestyle, a gente tinha que mostrar para as pessoas que existia um trabalho muito sério por trás daquilo que a gente estava fazendo. E eu sempre usei o termo de que o que a gente faz, e realmente isso é fato, não é loucura, é técnica. Então a gente tinha isso como slogan, filosofia de trabalho. Não é loucura, é técnica pura. Só que você administrar isso junto com 10 pilotos, sei lá, que tinha na Diferentes. época, porque a gente que montava toda a estrutura era dos sua, as eventos da carretas e Globo, tudo. Então era eu andava, mas a minha preocupação não era comigo, não era o show. era com os demais pilotos, que tudo corresse bem. Então nós fizemos por 10 anos seguido, e era competição. E graças quantos a Deus, eventos por ano? ninguém saiu de ambulância nos 10 anos que eu fiz. Ninguém. Sabe? Então, eu acho que eu tenho isso como, poxa, Missão cumprida. missão cumprida. Depois, cada um seguiu o caminho e tal, e hoje está aí. A gente continua fazendo o trabalho. Hoje a gente não foca na quantidade, e sim na qualidade. Então, a gente faz uma quantidade bem menor de apresentações, mas com a máxima qualidade. Eu me lembro de uma época tentar fazer algumas coisas com você. Você tinha um problema enorme de agenda. Você tinha 2, 3 carretas viajando para direções diferentes do Brasil. Você tinha uma equipe para um lado, uma equipe para o outro. Teu ano máximo, sim, você fazia show A gente todo chegou fim a de semana. fazer, 52. a gente chegou a fazer 85 shows assim, Num ano. num ano. Então, se o ano tem 52 finais de semana, faz a conta aí. Bom, Mas detalhe, nós chegamos a fazer 4 eventos no mesmo dia, em 4 Simultâneo. estados diferentes, com a ajuda de outras equipes sim, também. sim, da estrutura. Mas administrar tudo isso é muito difícil, né? Porque não é uma dupla de cantor que chega lá no palco, sobe e está tudo pronto, eles cantam e beleza. Depende de rampas, de equipamentos que não encontra em qualquer lugar. E aí você começou a buscar novos rumos. Você disse que estava... essa conversa tivemos há poucos dias atrás até. Não, eu tô satisfeito com o que eu fiz no motocross, na arena, no freestyle. Eu preciso ver outras coisas. Eu tenho outros desejos. Ali tem uma foto, você no meio de uma... O que é aquilo ali? Santos. É a descida da escadaria de Santos. Foi. É que, na realidade, se a gente começar a pensar no motociclismo, o universo é gigantesco, né? Uma coisa maravilhosa, né? Então, eu falo que eu estou aprendendo ainda, né? Coisa que o Sasaki fez antes de começar a correr motocross, eu estou descobrindo agora. E o que é a Sasaki voltou motovelocidade. recentemente a ter a experiência da motovelocidade, né? Eu vi que Inclusive, tem umas- nós vamos tentar fazer esse encontro, né, Eduardo, na motovelocidade, hein? Bom, né, o Negrete ele já me intimou 2 vezes. Primeiro ele me intimou para andar no moto velocidade, mas até agora ele não chegou. Ele não E chegou. agora ele me intimou, pouco tempo atrás ele me intimou de novo, que ele falou assim, vamos voltar a bater guidão? Voltar a bater guidão, Jorjão? Vamos fazer um Mundial de Veteranos nos Estados Unidos ano que vem, vamos bater o guidão. Mas era pra gente ir esse ano, mas pra mim não deu, e ele também se quebrou um pouco antes de ir. Ossos Mas ano que vem quebrados nós do vamos, hein? ofício. Ossos quebrados do ofício. 2020 nós vamos. A história do desafio da Escada de Santos foi por conta daquela competição que tem de bike, os caras descem e tal. E aí, quando surgiu essa ideia, né, o próprio pessoal da Yamaha, o pessoal do marketing lá, que na época acho que patrocinava o evento, foi, eu topo, beleza. Vou descer, vou subir. Só qualquer que negócio. eu topei antes de ver, né? Quando eu cheguei lá, rapaz do céu, pensa no frio na barriga que deu. Porque, tecnicamente falando, não é difícil. Mas o risco da moto virar de frente era muito grande.
porque era E cada muito, drop? é muito inclinado aquelas escadas. E os degraus eles são irregulares, não é uma coisa certinha assim, né? Mas beleza, deu certo. Foi um alívio, pra você ver. Eu não quis preocupar o pessoal da Yamaha, mas foi muito difícil assim, sabe, nesse sentido. Aí passou o ano seguinte, falou, bom, e agora, você topa subir? Falei, subir, poxa, é muito mais seguro, né? Pensei comigo. E a gente desceu de Lander e o desafio era subir de TTR. Falei, meu, TTR Eu vou, fácil. é mais off e tal. Topei na hora. Rapaz, chegou lá. Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida. Tá brincando. Verdade. Mais que os Sertões? Muito mais. Os Sertões, ele não é difícil. Na realidade, o Rally dos Sertões, ele é difícil no conjunto. Não o traçado em si. Tecnicamente, falar, não, ali tem um obstáculo que ninguém consegue passar, isso não existe. Assim, não teve nenhum lugar que, ao contrário da escadaria. A escadaria, no vídeo, mostra só a parte boa. O perrengue mesmo, porque eu coloquei uma alça na dianteira da moto ali, se caso eu precisasse, Puxa. tinha como me ajudar. Então eu fiz uma preparação na moto, sem tirar a originalidade dela, coloquei a roda o máximo possível para trás, levantei a suspensão dianteira para diminuir um pouco o ângulo na frente, coloquei um pinhão menor que dava para colocar, para a moto ficar bem reduzida. Que mais? Acho que foi o mais importante foi isso. Só que chegou um determinado momento ali que eu achei que não ia dar. Falei, não é possível, vou parar aqui, né? Então tive que fazer muita força e depois acho que até dá para ver a minha fisionomia, que eu tô até o olho ficou meio fundo de tão grande que foi o desgaste para subir. Mas foi muito legal, porque a comunidade, a criançada, ia correndo atrás. Foi um empurrão que eles me deram, porque foi bem difícil. Eu queria falar um pouquinho de presente e futuro do que vocês dois grandes ícones do nosso esporte, enxergam do motocross. E logo em seguida, Wagner, deixa um microfone no jeito aí. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para os dois, eu gostaria de abrir para a participação de vocês. Me fala um pouquinho do momento atual do esporte e do que vocês enxergam de presente e de futuro. Aqui tem uma foto do campeonato, eu peguei do nosso amigo Mal House, do BRMX. Nós estamos tendo a final do Arena Cross aqui. Como é que vocês estão vendo esse momento do esporte? Vai lá, Edu. Bom, eu estou bastante tempo fora. Fiz algumas participações no Paraná, mas eu vejo que o motociclismo, o motocross, ele está passando um momento bastante difícil. Eu vejo que quando eu comecei a andar no motocross, foi uma opção que meu pai me deu. Falou assim, vou dar uma opção para você. Você vai estudar ou você vai fazer motocross? Porque para você ser um profissional do motocross, dá para ganhar a vida como se você fizesse uma faculdade e fosse ser um médico. Porque ele via o paraguaio ganhando um salário de $30 mil por mês e mais outras regalias que ele ganhava, né? Mais os bônus que ele ganhava da Honda. Então ele falou, não, então se você quiser abrir mão do estudo e se dedicar no motocross, você tem todo o meu apoio. Em função disso, muitos outros se espelhavam nisso também. Tipo, os caras da Honda, da Yamaha, os pilotos oficiais ganham grana. Então os pais acabavam investindo. Moto, mecânico, peça. Então realmente o esporte ele evoluía. Agora, hoje nós numa situação que a maioria dos pilotos ponteiros não tem esse respaldo financeiro, né, passam por dificuldades. Então a maioria dos pais já fala, não vou colocar meu filho nisso, eu vou investir uma motinha, se não me engano, hoje uma 60 KTM, ela custa 20 e tantos, 30 mil. 36 mil reais uma motinha. Então o pai pensa em comprar uma moto de 36 mil para um menino de 8 anos, né? E aí fica pensando, depois vou ter que pagar mais 50 mil numa 250, quase 60 mil numa 450, mais moto, mecânico, peça, pneu, desiste.
Então, o que aconteceu? Não tem uma renovação, não tem mais uma quantidade de pilotos que vai dar um suporte para que o esporte ele permaneça. Hoje eu vi aqui na arena, não teve um gate cheio das crianças, tem os pais super apaixonados, eu falo apaixonado porque os caras falam, nós somos tarados, somos super apaixonados. Eu estou voltando de cirurgia, né, estou me recuperando ainda e já estou pensando no ano que vem bater guidão com ele no Mundial. Nós somos loucos pelo assunto. Ele me intimou, eu estou com a minha R3, eu tenho uma 300 de moto velocidade guardada, estou esperando ele porque nós... Ô, Afonso, a Copa aí, hein? Estou esperando ele para... Não, mas eu não tenho a moto. Agora você já tem a moto. Eu tenho. Agora A já gente tem a moto. troca então. Você anda na minha de cross, você me dá a R3. Não, agora você acabou de ganhar uma Aí, R3, Afonso, aí Pronto, sim. ali. Nossa, vamos fazer esse duelo no asfalto também? Pelo amor de Deus. Vai sair faísca. E você, Jorge, você está mais perto do esporte, né? Porque você está vivendo, não dentro dele, mas você está perto. Como é que você enxerga isso? Não, verdade. Eu tive a oportunidade de acompanhar todas as etapas esse ano, fazendo comentário nas transmissões da Yamaha. Eu vi. Né? Até depois, quem quiser acompanhar lá no canal da Yamaha Racing Brasil, tem lá todas as etapas. É um canal super legal que fala tudo de competição. Então é só ligar lá, assinar lá e é de graça, né? A melhor coisa é isso, né? YouTube é uma beleza, de graça, tudo, De graça. só assinar lá. E o que é legal, que eu acho que o Eduardo tem razão no que ele falou, mas a gente tem que levar em consideração que o país atravessou uma crise enorme e com toda essa crise, o motocross cresceu. Nós tivemos na primeira etapa do campeonato, que foi na cidade de Alfenas, com 450 pilotos. Então, De quer dizer, novo, superou o número dos 400. então, se a gente levar em consideração que o país atravessou, ainda está, né? Eu vejo com otimismo, porque na nossa época a gente tinha um esquema muito improvisado, mesmo sendo uma equipe oficial, né? Era diferente do que é hoje, né? As pessoas aqui no salão podem ver a equipe da Yamaha hoje com uma estrutura que custa mais de 1 milhão, só a estrutura, né? Então, As carretas, estrutura eu acho de que box. isso valoriza o esporte, né? Por sinal, está aqui. Tem uma Tá carreta aqui dentro, Quem quiser ir lá conhecer, está convidado. Então, eu vejo com muito otimismo. Eu acho que o motocross, ele está... o Firmo, que é o presidente, o atual presidente, e foi reeleito agora, ele é um cara sério. Ele tem dado oportunidades para o esporte crescer. Eu acho que isso é bom, porque ele pegou numa situação muito difícil, a CBM, com dívida. E hoje a lei exige, né, que tenha pilotos participando, votando, né? Tem lei da transparência que mostra as contas, né? Então, claro que hoje a gente vive uma época diferente, né? O mundo digital, né? A gente já não tem mais o mesmo público. Você vê, o público em qualquer modalidade. Uma conversa com o Denísio Tucano, Né? Denísio Casarini e Walter Tucano Bar, que nos anos 70 eles eram capas de jornal diário, Estado de São Paulo, a Gazeta, na capa era a corrida do final de semana de domingo, porque era onde tinha, e Interlagos lotava para ver os caras, né? O começo do motocross, você viu a foto ali, cheio de gente também. Já vocês entraram numa era diferente, né? A gente já começou a ter as revistas em maior volume, os jornais impressos já não davam tanta oportunidade, mas vocês começaram a migrar para a televisão também. Tiveram muita frequência na TV. E agora é outra época. Você falou, o canal do YouTube, assiste ao vivo. E eu acho que tem sido muito rápido essas mudanças, né? Se a gente pensar, poxa, 10 anos atrás, o que era a internet? Né? O que é as redes sociais, né? Quando tinha... a própria rede social, ela vem mudando, né? Quem lembra do Orkut? Quem diria que um dia o Orkut ia acabar? Acabou. E era digital, já era uma coisa que Primeira todo mundo rede achava social que era... que né? explodiu, né?
Então, eu acho que a gente tem que aprender ainda muito com essa nova fase, com essa nova era aí, entendeu? Mas a gente olha uma largada dessa e enche os olhos, né, Eduardo? Não tem como não. Olha, tem um espanhol, um português, eu não sei se ele é peruano, cada hora fala equatoriano, peruano. Até o ano passado tinha um inglês. Então a gente vê hoje no Brasil um campeonato quase que internacional, né? Então, o Brasil tem o segundo maior número de motos de cross, de off-road do mundo. Só Nós não atrás dos estamos Estados falando, Unidos. nós não estamos falando de um país que, né? Nós tivemos Balando na Lama com 5.500 Trilheiros. pilotos, trilheiros. Quer dizer, está no Guinness Book, não é um negócio... Qualquer. Então, o potencial do off-road no Brasil é um absurdo de grande. Na Trilha do Carvão, que eu participei esse ano, na cidade de Brochir, Rio Grande do Sul, 3.500 pilotos. Meu, começa a contar aqui. 1, 2, 3, tal. Quanto tempo você leva para chegar no 3.500? Então, eu acho que o off-road, o motociclismo, de uma forma geral, merece muito respeito. Eu acho que todo mundo tem que olhar com bons olhos. Eu fico triste quando eu vejo uma moto na rua, e o cara fazendo qualquer tipo de loucura, assim. Porque quem paga a conta, quem leva a culpa é a motocicleta, que não tem culpa nenhuma. E eu fiquei feliz que, nessa semana, eu vi um vídeo de uma campanha aqui em São Paulo. Todos os motociclistas estavam num bolsão, e eles passando orientação, ganhando brinde. Não era multa, não teve multa. Polícia deslocando, mas... Você ficou sabendo disso? Sim, eu acompanhei. Achei legal, porque esse pessoal também precisa de orientação, né? Precisa entender como é que funciona. A Polícia Rodoviária fez recentemente uma campanha para doar o corta-pipa. Por causa da saída de São Paulo com estrada, com criança com pipa na rua, machucar os motociclistas. Eles deram tem o que ter um corta-pipa. trabalho na outra ponta, para conscientizar a criançada. Nós fizemos muitas palestras na escola, sabe? Fizemos, e maior prazer fazer isso. Muito legal. Mostrar os equipamentos, a moto e tal. Só que essa informação tem que chegar para a criançada. Para quem solta pipa, às vezes nem é criança, que aquilo que ele está fazendo pode matar uma pessoa. Bom, eu queria abrir agora, agradecer. Só voltando Pode fazer, ao que o pode Jorge falar, tinha fica à comentado a respeito do número de participantes hoje do campeonato, realmente é um número expressivo, mas o que nós temos que ver é que hoje as categorias que estão levando o maior número de pilotos são as categorias dos velhos. É a categoria minha dos 50 anos, categoria dos 40, categoria dos 30 anos. O que nós não estamos vendo hoje na categoria das crianças, entendeu? Por quê? Porque hoje era aquele cara que não tinha grana, hoje ele tem grana, vai lá e compra. Ou ele vê uma maneira de fazer um financiamento, ele vai lá e compra. Então hoje você vê um gate cheio da categoria dos velhos, que eu vou dizer. Categoria PVC, piloto velho de competição. Dos 40 a 50 anos, no primeiro caso. Luciano é um também. Eu espero que logo abram a categoria dos 60 anos também. Mas é isso, entendeu? Então, outra coisa que antigamente acontecia, a cada piloto estrangeiro contratado tinha que dar a mesma estrutura para 3 pilotos brasileiros. Hoje não é assim, hoje é 1 por 1. Você contrata um gringo e contrata um brasileiro. Então você desemprega 2 brasileiros. Antigamente não, a cada estrangeiro você tinha que contratar 3 brasileiros. Então eram 3 pilotos brasileiros. As estruturas eram grandes, né? Patrocinados. Hoje, quantos gringos tem andando hoje aqui? 5, 6? 5, 6 gringos. Que é bom, pelo nível que você mas falou, internacionaliza o evento. Isso, mas mas a aí gente você já teve um teria formato mais 15 pilotos brasileiros empregados com o mesmo nível de estrutura. Antigamente era a mesma quantidade de moto, mesma quantidade de peças, de estrutura. E hoje não tem isso mais. Hoje o cara quer contratar um gringo e contrata um brasileiro só para fazer o volume, para ele poder realmente estar dentro da lei. Carlãozinho, eu só queria complementar o lance de repente, de uma campanha, do assunto cerol, do risco, né? Porque não é só o motociclista que está exposto a esse risco.
Eu vejo muito jornal, leio muita reportagem, e uma linha dessa enroscou num caminhão e atingiu uma pessoa Na que rua, estava né? caminhando. E foi Que o caminhão foi trouxe gravíssimo isso. Então, quer dizer, todos estão nessa... O Serol agora virou, virou crime, né? Tem que ser, Virou crime. tem que ser. Não importa, porque olha a quantidade de bike que tem andando, ciclistas, É. pedestres, todo mundo, pô. Né? É. Bom, eu queria aproveitar esse finalzinho, abrir aqui para os comentários de vocês. Agora eu queria saber de vocês dois. O melhor momento, o mais importante, o que você guarda do motocross, o que te faz feliz, o que te levou a acreditar que valia a pena? Meu, não tem como dizer um momento mais importante. Mas você deve Todos ter uns eles 2, foram 3, muito 4 na importantes. memória. Não, muito importante foi vencer primeiro o Supercross noturno no Brasil, em Londrina. Primeiro, o importante foi vencer o Campeonato Hollywood dentro do estado do Pacaembu, lotado. Aquilo foi incrível. Foi incrível, né? Dentro do estado de futebol do Pacaembu, Fabinho Bueno, De Dionísio cabelo Maneiro. verde. de cabelo verde. Ser o primeiro piloto brasileiro o terceiro piloto brasileiro a escrever a história dentro do circuito de Suzuka, né, que foi Ayrton Senna, o Alexandre Barros, e eu fui o terceiro. Então, quer dizer, são inúmeros. E a única coisa que eu digo é que ser piloto de freestyle, tendo o Negrete como chefe, não é legal. Não é legal. Não, eu sempre me deixava de último, cara. Conta a história lá de Apucarana, da igreja. Ah, de Apucarana. Aí os caras... Não, primeiro, era o último salto. Não, eles só A deixavam gente dar o último colocava- salto, cara, o dia Não, inteiro a para dar gente um... colocava o ônibus, o último salto era o ônibus na frente da carreta. E, tipo, o salto mudava de 20 para 35 metros. Só. Aí, conta aí. Aí em Apucarana, contrataram ele e tal, mas como eu morei em Apucarana, então o Sasaki e tal, aí ele fez o contato. Aí a gente foi para lá, aí a gente não saltava ainda o ônibus, aí foi quando ele falou, primeira vez, ó, vamos experimentar o ônibus, colocar o teu ônibus antes do meu caminhão. Eu falei, tudo bem. Aí coloquei o ônibus, aí ele falou assim, e agora? Ele falou, agora você vai porque o ônibus é seu. Mas foi muito engraçado aí e tal. Eu fui para o encerramento do show dele e era assim, uma avenida, você passava a rua assim, em volta era uma praça que era uma catedral em Apucarana. E no meio dessa rua tem um semáforo, um sinaleiro que as pessoas, pedestres, passam para vir para a igreja. E aí na hora do show lá, tal, eu fui, aí ele falou, pode ir. Aí eu fui lá, alinhei a moto e bam, bam, bam. E o locutor, agora... E agora pista vai, liberada. Sasaki e tal, não sei o que. Aí eu engatei a segunda marcha para sair. Quando eu saí assim, o sinal ficou vermelho, fechou o sinal. Aí eu freiei a moto, né, meu? E começou a tocar o sino da igreja. Aí começou a tocar o sino da igreja. Blém, blém, blém. Esse cara se desesperou, ele entrou na frente assim, ó. Para tudo, para tudo. Não vai, não vai, não vai. Aí eu, sai. Aí eu, quando O sinal ficou o verde. sinal ficou verde, daí eu, saí. Aí foi quando ele saiu da frente. Mas ele se desesperou porque ele pensou, cara, o cara ia sair. De repente ele parou, começou a tocar o sinal da igreja. Cara, é um sinal, ele vai morrer. Estão chamando. Estão chamando. E você, Jorge? Os grandes momentos da sua carreira de piloto? As melhores lembranças? Poxa vida, são tantas, né? Que aí é até difícil falar aqui, mas... Eu não fico pensando muito no passado, sabe? Eu fico pensando, poxa, eu Há um quero tempo correr o atrás- Mundial lá, japonês, vamos lá ano que vem. Você falou que começou em 82, finalzinho de 82? Eu voltei de lá Pilhadão. parecendo um moço. Meninão. Né? Depois que eu vi os caras de 80 anos correndo, poxa, eu falei, meu, Sou uma criança. então tem o chão ainda, né? Você falou que começou finalzinho de 82. Foi. Outro dia nós fizemos uma conta, minha primeira capa da Duas Rodas é dezembro de 82. A sua carreira de Olha, que motocross legal, começou cara. quando a minha de jornalista começou. Poxa, que legal. A hein? gente tem a mesma... E aí, Eu- no motocross, a primeira e melhor lembrança? Pô, essa que o Eduardo falou, eu tive o privilégio de estar nessa história aí, né? Que ele ganhou uma, eu ganhei a outra, né?
de Londrina, né? Supercross. Então isso foi marcante mesmo, porque, poxa, dentro do estádio, aquela lotado estádio, foi realmente muito marcante. O meu primeiro campeonato também foi muito marcante. Foi na minha cidade, era uma coisa... Tinha 10 mil pessoas lá assistindo, né? Correr em casa é muito difícil, né? Todo mundo acha que é legal, mas a pressão é muito É o grande. dono da padaria, o cara da farmácia, é o amigo, o colega da escola. Não, tá todo no mundo sábado lá. chegou lá o prefeito e mais um monte de gente. O que está acontecendo? Eu falei, não sei por quê. Você não está acelerando. Gente do céu, estão me matando. Os caras acham que é o quê? É que eu sempre tive um estilo suave de pilotagem. Os caras acham que eu não estava acelerando, mas estava dando tudo que eu podia. Né? Eles que não sabiam, né? E no domingo, eu precisava chegar até uma certa posição para ganhar o campeonato. E numa disputa, bati na traseira, acho que do Rogério, caí e quebrou o guidão. Você já viu essa imagem, né? Vi. E eu, puxa, não podia abandonar ali, faltava uma volta e meia para terminar a corrida, levantei, guidão quebrado, consegui terminar a corrida. Embreagem solta aqui na mão. Não, acelerador. Acelerador, verdade. Eu só consegui andar porque tinha o ferrinho do meio ainda, né? Então dava para acelerar. Consegui terminar e terminei na última posição para ganhar o Possível campeonato. para ganhar o campeonato. Então isso aí foi muito marcante, né? Até eu tenho feito algumas palestras e eu mostro essa cena que a gente nunca pode desistir. Nunca, né? Então eu acho que isso aí foi um baita de um aprendizado acima de tudo, né? Muito obrigado. Eu tenho o privilégio de poder chamar vocês dois de amigos. Eu tenho o privilégio de ter ligado para esse cara que está passando um momento complicado da vida, da recuperação do último acidente, profissionalmente complicado, e o Marinho. E o Edu falou assim, eu vou dar um jeito, mas eu vou chegar aí. Obrigado de coração por vocês terem vindo. Nossa bandeira está de pé. Se depender do Moto História, vocês sabem que essa história não morre nunca. Nunca. Só faremos se fizermos juntos. A nossa história, ela é nossa, né? Não adianta a gente tentar carregar uma bandeira sozinho. Queria agradecer imensamente a Arena Lifestyle e ao Salão das Duas Rodas por essa oportunidade, a Abraciclo, que me aproximou do evento, trouxe até aqui, e mais uma vez aos nossos apoiadores. Jorge, obrigado. Loirinho, maravilha, sempre para sempre. Edu, o japonês voador, sempre para sempre. Obrigado por vocês. Carlãozinho, obrigado de coração mais uma vez. Eduardão, sempre um prazer, cara. Uma honra estar do seu lado, cara. Agora não eu quero importa ver... se é dentro ou fora da pista. Muita admiração e respeito por você, cara. E, Carlãozinho, se não é você, cara, para convergir toda essa história aí, cara... Nós vamos continuar trabalhando. Obrigado. Tem muito por fazer ainda, né?